sobre essas horas do Atlético, a saída do Cuca e essa situação aí. Jorge Jesus sendo o primeiro nome a ser procurado, mas algumas coisas precisam ser alinhadas. Primeiro, um consenso interno no Atlético. E segundo, essa questão aí de trabalho mesmo com Jorge Jesus e a questão da comissão técnica. Ô Cláudio, um abraço pro Simões, Milton, quem se liga no Rádio Esportes. Primeiro, eu acho que o Atlético deve lamentar muito a saída do Cuca. É o segundo ano seguido que é um trabalho, que o Atlético tem um trabalho interrompido, não por vontade do clube, mas por vontade do treinador. Primeiro foi o Sampaoli, uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, um time certinho, organizado, e o treinador sai por conta própria e deixa o clube no mercado à procura de outro. O Atlético vai ao mercado, escolhe um treinador, o Cuca, ele chega, faz o melhor ano da história do Atlético e o técnico pede para sair de novo. E a gestão do Atlético se vê na mesma situação que se encontrava há um ano. E vai ter que ser certeira como foi há um ano. É do futebol, é normal, mas o Atlético vai fazendo o caminho inverso da cultura do futebol brasileiro. O Atlético contrata um treinador, dá a ele projeto, salário em dia, elenco, condição de trabalho, e esse treinador vai lá e dá um tchau pro clube ao final da temporada. Então é muito complicada essa situação, não é fácil, e é muito mais difícil substituir o Cuca do que o Sampaoli, por um simples motivo. O Atlético vai estar substituindo o maior treinador de sua história e o melhor trabalho de sua história. Não é fácil, não é qualquer nome que vai chegar aqui e vai agradar o torcedor. Por isso a coisa tem que ser muito bem conduzida dentro do clube. Eu imagino que dentro do Atlético deve haver divergência de opinião. Um nome deve agradar alguns, outro nome agrada a outros. Isso aí. É preciso que as opiniões sejam convergentes. E eu repito, que o clube seja muito certeiro. Olhar ideia de jogo, olhar projeto de treinador, olhar característica, modelo de jogo. Não ir ao mercado apenas por nome. O Jorge Jesus é um grande nome, tem uma grande ideia de jogo. Teve um ano perfeito no Flamengo e um péssimo trabalho à frente do Benfica. Isso precisa ficar claro. Existem outros nomes no futebol mundial. Eu sei do Rodrigo Caetano gosta muito do Kudê. É um nome que pode ser falado dentro do Atlético, mas hoje ele está num clube médio de La Liga, que é uma liga milionária na Espanha, que é o Celta. O Galhardo é um nome que vai ser sempre lembrado, mas recentemente renovou com o River. O que pode ser mais caro? Pagar uma comissão técnica como a do Jorge Jesus ou tentar tirar o Galhardo do River? Isso tudo tem que ser pesado. Eu sei que são 3 grandes nomes que eu citei agora. São 3 nomes que, se chegassem, eu acho que seriam bem aceitos. O Kudê talvez menos do que Galhardo e Jorge Jesus, mas o Atlético tem que ter muito cuidado. E eu repito, contratar ideia, modelo de jogo, apresentar projeto, a gente sabe que o Atlético tem para apresentar. Elenco o Atlético tem para oferecer. Estrutura física e financeira o Atlético tem tido nos últimos anos. Então tudo que um treinador precisa para trabalhar e ser vencedor, o Atlético pode dar. É preciso saber se o treinador que o Atlético quer pode ser recíproco nisso tudo. Pode se entregar 100% ao Atlético e tentar passar para o Atlético aquilo que o Atlético está passando aos técnicos. Projeto, um trabalho mais longevo, coisa que não tem acontecido. O Atlético tem feito certo, mas os profissionais que chegam ao Atlético, apesar dos bons trabalhos, não têm agido da mesma maneira na hora de começar uma nova temporada. É muito difícil tudo isso acontecer, e aí não vai nenhuma crítica ao Cuca, é direito dele. Existe um contrato, o contrato pode ser rompido, paga-se a multa, o Cuca tem direito. Ô Cláudio, há um ano e um mês, o Cuca estava deixando o CTI. Ele ficou 10 dias no CTI. Aí emendou o restante de trabalho no Santos, aí a mãe dele foi pro CTI. O Atlético tirou o Cuca de dentro do CTI para vir trabalhar com a mãe dele. A mãe dele teve praticamente morta e ele veio trabalhar, contra até a vontade. E trabalhou e deu tudo certo, graças a Deus, com a mãe dele. E ele tem direito de querer ficar com a família. É direito do profissional, é direito do ser humano, eu não tô aqui para julgar ninguém. Mas é mais uma interrupção de trabalho. Quando a gente fala de cultura do futebol brasileiro, que clubes não respeitam treinadores, o contrário acontece também. Então, o Galo tem que ser certeiro. Não são todos os nomes que hoje chegam no Atlético e agradam o torcedor, e o Atlético tem um elenco recheado de estrelas, de jogadores renomados, e não é qualquer um técnico que vai chegar aqui e vai dar conta disso. Cravar, dar opinião é muito fácil. Aí se você me pergunta a minha,
acho que Jorge Jesus ou Galhardo seriam os grandes nomes para assumir o Atlético. Mas aqui, quem tá falando é o Edu Panzi. Vai lá conversar e vai tentar trazer. É difícil pra caramba. E dos 3 nomes que você citou, 2 estiveram aqui no futebol brasileiro, né? O Jorge Jesus e o Cudê, e eles deixaram os trabalhos também, né? E eles que saíram. Mesma coisa. O Jorge Jesus saiu do Flamengo e o Cudê saiu do Internacional. O Galhardo é um que não tem feito isso. Né? Tá anos e anos no River Plate. Mas é difícil tirá-lo do River Plate também. Alexandre Simões, agora falando aí desse projeto do Atlético, né? O Galo quer ter um treinador por mais tempo e é o nome inicial, né? O Jorge Jesus tem essa relação com o Ricardo Guimarães, que é um dos 4 R's mais próximo, e vai daí esse primeiro contato com o Jorge Jesus, o português. Pois é, exatamente, o Cláudio. E eu percebo a situação do Jorge Jesus em relação ao Flamengo muito parecida com a do Cuca em relação ao Atlético. O que o Jorge Jesus alcançou em 2019 no Flamengo, acredito que ele não alcançará de novo. E o 2021 do Cuca, e a gente acabou de falar, foi praticamente perfeito no comando do Galo. E eu acho que isso, 2022, dificilmente o Atlético conseguirá. É favorito a tudo e pode ganhar inclusive tudo. Mas a excelência do futebol que o Atlético mostrou. E um outro ponto, né, o Claudio Panzi pode até falar disso também, né? A administração de grupo que o Cuca fez em 2021 não é muito fácil. Você pensar que o Atlético terminou o ano com um Nacho no banco, um Savarino no banco, um Eduardo Vargas no banco, um Hever no banco. Então, Por isso você olha aí, no futebol brasileiro, é difícil hoje de um técnico, né? Um técnico que vai conseguir administrar um grupo desse, né? Sim. Que tem peso por um grupo desse do Atlético. Sim, porque são estrelas. A gente fala de que o Flamengo tem um grupo de jogadores muito... mas o grupo do Atlético, ele tem... O Nacho foi o melhor meia do futebol sul-americano em 2020. O Vargas é titular do Chile. O Vargas é titular do Chile, um dos grandes atacantes da América do Sul, integrante da maior geração chilena de todos os tempos. O Nacho entrou na seleção do Campeonato Brasileiro pela CBF, a reserva. Reserva. O Keno ou o Savarino, ou jogou um ou jogou outro. O Diego Costa não tem a titularidade consolidada. Não é fácil administrar isso. É muito complicado. E isso aconteceu, né, Panzi, numa reta final em que o título brasileiro estava muito encaminhado e com o Atlético sendo o favorito absoluto à Copa do Brasil. Tanto que levantou as 2 taças. Agora, você começar um ano tendo que conviver também com todo este cenário de vestiário, não é uma coisa tranquila. Por mais que os jogadores sejam profissionais, mas com certeza existe o peso de você ter um banco de reservas recheado com tanta gente de qualidade. O treinador que chegar, Cláudio, ele precisa vender bem a ideia dele ao grupo, e é um grupo difícil, difícil quando eu falo, gente, não é de jogador mau caráter, de jogador com problema fora de campo, não. Mas o Jesus tinha no Flamengo, né? Um grupo... Sim, não, pesado. Mas não era do nível do Atlético. Ele tinha um time titular. Mas depois os que passaram por lá tiveram dificuldade com o grupo, e ele conseguiu, né? Eu acho que o Flamengo, ele tomou um tamanho, uma proporção muito em função do Jorge Jesus também. O Cuca já chegou com um Atlético grande que vinha do Sampaoli, sabe? E eu acho que essa parte de gestão, ela precisa ser muito destacada. Por isso o comentário do Alexandre Simões. O trabalho de campo foi tão importante quanto esse de gestão. E aí, Cláudio, não é sentar aqui e exigir que venha um treinador de grife, de nome. É um cara cascudo, um cara que vai chegar aqui e só de chegar já vai trazer o respeito do grupo, que já tem uma ideia de jogo e modelo consolidados, e que o atleta que está no Atlético, o futebol brasileiro já conheça. Não é fácil, não custa barato, mas a gente sabe do poder de investimento do Atlético. Fala-se muito em Jorge Jesus, porque agora há pouco ele acabou de ser desligado do Benfica. Ele está no mercado. O Galhardo não está no mercado, mas é um treinador espetacular, é o maior treinador do futebol sul-americano na década. Então é um grande nome. O Atlético precisa pensar nesse tipo de nome mesmo. Agora, caso não tenha êxito nesses nomes ou treinadores de peso parecido, vai ter que ser muito criativo, certeiro. E é bom que fique claro que o profissional que chegar no Atlético está chegando num clube estruturado, organizado, não pode querer mandar, não pode querer ser tão centralizador como a gente sabe que o Jorge Jesus, por exemplo, é. Mas, de fato, são grandes nomes e tem que ter muita paciência, porque qualquer um que chegar
vai ter muito trabalho e vai ter que manter um nível altíssimo de rendimento que o Cuca deixou.